Os tempos mudaram muito. Com o avanço da tecnologia e, acima de tudo, a mentalidade das pessoas, foi possível a criação de um novo emprego. Os criadores de conteúdo. No entanto, likes e seguidores não nos pagam as contas. Nós precisamos de ganhar dinheiro. E para isso, uma das principais maneiras é trabalhando com marcas. E é mesmo sobre isso que é este vídeo. Se tu és ou queres ser um criador de conteúdo, fica atento, este vídeo é para ti. Olá malta, nós somos a Matilde e o Miguel dos Travel Before Settle. Nós somos nómadas digitais, o que significa que trabalhamos online enquanto viajamos o mundo. E uma das nossas funções é produzir conteúdo para marcas. Nós não somos nenhuns prós, estamos nisto apenas há 2 anos, mas decidimos hoje partilhar algum do nosso conhecimento e experiência com vocês. É mesmo isso, malta. Hoje vamos dar 5 dicas de como trabalhar com marcas, desde a obtenção das marcas, como abordá-las, o próprio trabalho com elas e o pós, como desenvolver a relação com marcas para projetos um bocado maiores. Vamos dar estas 5 dicas enquanto exploramos Marrocos! Enquanto exploramos Marrocos! Primeira dica de como trabalhar com marcas. Diretamente de Chefchaouen, a cidade azul de Marrocos, vamos então falar de como encontrar as marcas. Este é o primeiro passo e quando a nossa marca já é relativamente grande, é fácil. As marcas vêm ter connosco e aí só temos de selecionar se as marcas realmente fazem sentido para a nossa marca ou não. No entanto, se este não é o teu caso e estás a começar, há sensivelmente 2 maneiras de conseguir encontrar marcas. Primeiro é os marketplaces, não sei se já ouviram falar, mas basicamente marketplaces são plataformas que fazem a conexão entre os criadores de conteúdo e as marcas. Portanto, basicamente temos lá a papinha toda feita, entramos, inscrevemos nos marketplaces, existem vários exemplos, podemos meter aqui uma lista com exemplos. Nós inscrevemos nas plataformas e tem lá listado todas as marcas e os produtos e serviços que essas marcas querem promover. Basicamente só temos que chegar lá e escolher qual a marca com que queremos trabalhar, temos que criar o nosso perfil, meter lá trabalhos passados. Ligar às nossas redes sociais para que possa ter todas as informações estatísticas, um bocadinho como ao Media Kit. A segunda é um método um bocadinho mais manual, que é nós próprios irmos à procura de marcas para trabalharmos juntos. E foi a forma que nós mais utilizámos e continuamos a usar mais. E a verdade é que tem várias também formas de o fazer. Em primeiro lugar, vejam produtos ou serviços que vocês já utilizem na vossa marca e contactem marcas concorrentes, várias marcas desse produto ou serviço que vocês já utilizam hoje em dia. Se não trabalharem com produto, se não usarem produtos ou serviços ou marcas no vosso negócio, então sim, podem pesquisar marcas, seja no Google, motores de pesquisa, ou muito nas redes sociais. Nas redes sociais. Por exemplo, o Instagram é uma grande ajuda se vocês quiserem pesquisar por hashtag. Seja, por exemplo, no nosso caso de viagens e quisermos pesquisar pelo hashtag do próximo destino que vamos para ver hotéis lá ou etc. O Instagram, também o Facebook podem ajudar muito nessa pesquisa. Sim, isto dá-nos muito jeito para viajar, mas isto também pode ser aplicado seja para tecnologia, para qualquer equipamento, para qualquer coisa que vocês achem que faça sentido para o vosso negócio, vocês podem encontrar marcas que façam sentido e começarem a trabalhar juntos. Outra forma ainda é mesmo vocês também verem os vossos concorrentes na vossa área de negócio e verem com que marcas esses concorrentes estão a trabalhar. Isso quer dizer que essas marcas, há muitas marcas que já estão preparadas e que já trabalham hoje em dia com criadores de conteúdo e isso é como uma batota. Já estava aqui na edição do vídeo quando reparei que ficámos sem bateria neste último clipe, mas basicamente o que estávamos a dizer é que observar o que os nossos competidores fazem é uma batota legal que nós utilizamos para muita coisa. Uma delas é para ver que marcas é que já estão dispostas a trabalhar com criadores de conteúdo. O curso onde nós aprendemos grande parte do que sabemos sobre o Instagram tem uma lista com 1500 marcas que já estão dispostas a trabalhar com criadores de conteúdo. Se vocês quiserem dar um olhinho neste curso, o link está lá em baixo na descrição. No entanto, agora vamos continuar com mais imagens de Chefchaouen em Marrocos.
Ok, malta, assumindo que vocês já têm uma lista com marcas para começarem a trabalhar, agora vamos falar da segunda etapa, que é talvez a mais importante, que é como saber abordar marcas. Na verdade, nós achamos que uma das coisas mais importantes para o sucesso e para nós foi muito, muito importante e se calhar fulcral, foi a proatividade. Nós até costumamos dizer que proatividade é das coisas que mais paga e se nós não formos irrequietos e não desistirmos é uma questão de tempo até realmente conseguirmos aquilo que queremos. Depois, os números ajudam, é verdade, mas não são tudo. Nós já tivemos vários exemplos de criadores com números mais pequenos, menos interessantes do que os nossos e conseguiram trabalhar com marcas que nós não conseguimos. Portanto, os números ajudam, mas não são tudo. O que é importante mesmo é um bom projeto, uma boa ideia e, acima de tudo, uma boa abordagem. Saber contactar as marcas e é mesmo isso que agora vamos falar. Antes de entrar para todos os passinhos da estrutura do nosso e-mail, queremos avisar que nós não somos news experts e que já enviámos muitos e-mails e temos um template, mas estamos sempre a tentar melhorá-lo. A primeira fase, muito, muito, muito importante, é o título, porque é o que as marcas vão ver em primeira mão e por isso é importante que o título seja conciso e direto. O nosso é Marketing and Influencer Collaboration Proposal. Pronto, aqui enviámos em inglês, claro, Mas também temos em português. mas também temos o nosso template em português. Depois, a primeira frase do nosso e-mail é: gostaríamos que este e-mail chegasse ao responsável de marketing, caso não seja o caso. Caso não seja o caso. Acho que é isso. Caso não seja o caso. Em inglês faz mais sentido. Que é para garantir que aquele e-mail chega à pessoa certa. Depois temos uma primeira secção, terceiro passo, teremos uma primeira secção muito resumidamente de quem somos, de quem é a nossa marca, quais são os nossos valores e qual é o objetivo deste e-mail, que era para não arriscarmos as pessoas terem de chegar ao fim para perceber realmente qual é o objetivo daquele e-mail. Próximo passo, e aí é a parte mais importante, temos uma grande secção focada na marca. O que é que a marca vai ganhar connosco? O que é que nós podemos oferecer à marca? Que tipo de audiência é que eles podem estar a atingir ao trabalhar connosco? Sempre focado na marca, porque as marcas estão interessadas no que é que elas próprias vão ganhar. Não comecem com números, não comecem com vocês, foquem-se na marca. O que é que eles vão ganhar ao trabalhar connosco? Sim, nós temos mesmo uma listinha de conteúdo que vamos criar, seja quantos posts no Instagram, seja quantos posts no Facebook, quantas fotografias lhes vamos dar, quantos vídeos, reviews, artigos, etc. E depois então, o que o Miguel estava a dizer, a nossa parte mais demográfica dos nossos seguidores. Depois, só no final é que a gente diz realmente o que é que nós queremos em troca da marca. Isto já é mesmo a parte final. E depois ainda temos uma secção extra que é as nossas conquistas. Depois, esta é uma das partes mais importantes e se calhar algumas marcas é só para aqui que olham, que é o Media Kit. Nós quando começámos, nós criámos o nosso Media Kit assim um bocadinho amador e com 2 anos de negócio já estava na altura de termos um Media Kit um bocadinho mais profissional e foi mesmo aí que fomos contactados pela Kim, uma graphic designer que tem um negócio chamado Graphic Lounge Studio, que nos fez o nosso Media Kit e nós ficámos completamente parvos. Ela fez o Media Kit ao nosso gosto, mas de uma maneira que nós seríamos incapazes de fazer. Eu acho que é importante dizer, se calhar, o que é um Media Kit. Começar por aí, porque se calhar muita gente não sabe, tal como eu não sabia. Basicamente, um Media Kit é um género de PDF onde estão todas as nossas informações dos nossos seguidores, as informações demográficas dos nossos seguidores, de onde é que eles vêm, qual é o sexo predominante, a idade, etc. Também as nossas estatísticas dos nossos posts nas redes sociais e também temos informação de trabalhos antigos que já fizemos, que é muito importante para as marcas poderem ver o nosso tipo de conteúdo, como é que nós criamos conteúdo e também ainda temos os serviços que oferecemos, que acho que é uma parte muito importante porque enquanto criadores de conteúdo muita gente tem várias ofertas diferentes. Nós, por exemplo, fazemos vídeo, fotografia, artigos no blog. Estamos redes sociais, consultoria de marketing, etc, etc. E aqui me conseguiu incluir todas estas informações e ter um Media Kit super apelativo visualmente. E ela está-nos a oferecer um grande desconto a todos os nossos seguidores. Ela faz Media Kits e não só, oferece muitas outras coisas. Tem 40% de desconto. Se quiserem algum serviço daqui, está o link na descrição em baixo com o nosso promo code.
Ok, agora que vocês já têm os contactos das marcas, que já começaram a abordar marcas, preparem-se, vão começar a ouvir muitos nãos e isso é normal, malta, não desanimem por causa disso. É aqui que faz a diferença das pessoas que cedem e que não cedem, é o desistirem só porque estão a ouvir nãos. Na verdade, também vão ouvir sims e agora vem a nossa terceira dica, muito simples, que é comunicarem com as marcas. Pronto, isto pegando nestes sims que eventualmente vão acontecer, é muito importante comunicarem muito bem com as marcas. Não existe demasiada comunicação. Exatamente. É importante garantir que o trabalho que nós estamos a fazer vai satisfazer as marcas. Nós chegamos a trocar dezenas de e-mails com as marcas que trabalhamos só para garantirmos que o trabalho que nós estamos a entregar corresponde às expectativas da marca. Exatamente, Isto é deixar muito importante. tudo muito claro. Por exemplo, com as marcas nós chegamos até a enviar vários primeiros rascunhos para a marca, para sabermos se é o que a marca pretende, em relação às fotografias, se a marca pretende das fotografias connosco, sem nós, mais perto, mais longe. Tudo isto é muito importante de compreender por parte da marca o que é que eles querem mesmo, para que depois não haja um bocadinho de desilusões. Exato, pronto, esta parte da comunicação é mesmo muito importante para, mais uma vez, garantirmos que satisfazemos as expectativas da marca, mas também é muito importante satisfazer as expectativas da marca sem ferir a nossa própria marca, ou seja, não vamos estar a criar conteúdo que nós não nos identificamos ou que nós não concordamos ou que nós não faça sentido nos não nossos faça sentido valores. só para satisfazer outra marca. Sim. Portanto, também esta parte é muito importante de ficar bem esclarecida. Isto, claro, não vai só ajudar no trabalho que estão a fazer no momento, mas também a potenciar e a desenvolver as relações com a marca com que estão a trabalhar no momento, para potenciar potenciais trabalhos no futuro, Maiores. para prolongarem trabalhos e pronto. E é só isto. Desculpem lá as moscas andam aqui. Isto no meio de Marrocos. Vamos para a quarta dica. Explorar mais um bocadinho Marrocos. Quarta dica aqui do topo de Marrakech. Esta é curtinha e pode parecer óbvia, mas muitas vezes é esquecida, que é o mais valioso que nós temos como criadores de conteúdo é a nossa própria personalidade, é o que nos torna mais únicos, é o que nos distingue de todos os outros. E é muito importante nos agarrarmos a isso. Pode parecer um fator muito superficial, mas a verdade é que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas seguem-nos, isto mais no olhar do influenciador digital, as pessoas seguem-nos porque nós somos nós próprios. E algumas marcas pedem-nos, faz de uma forma, faz assim, 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 diz isto, isto e isto. E às vezes não faz sentido, porque deixamos de ser nós a dizer da maneira que a marca quer ou a mostrar as coisas da maneira que a marca quer. E não, nós temos é que continuar a ser nós próprios e a passar a mensagem que a marca quer da maneira que nós o fazemos naturalmente. Mais natural, exatamente. As marcas que mais entendem de marketing vão ser mesmo aquelas que vos vão pedir que sejam vocês próprios, porque elas entendem o poder de nós passarmos a mensagem da forma mais natural possível. Sim, isso não vai apenas parecer que estamos a vender um produto e que estamos a ser pagos para isso e que nada é natural. Como o anúncio normal da televisão. Exatamente, as marcas também têm budget para isso, se elas quisessem isso, metiam os seus anúncios na televisão. Por isso, pessoal, esta é a nossa quarta dica, sejam vocês próprios. Sejam vocês próprios. Trim! Que supostamente seria o mais fácil, mas nem sempre é fácil. Bem, malta, estamos mesmo quase a chegar ao fim. Última dica! E a mais importante, é uma coisa que nós usamos não só em trabalho, como em tudo na vida, que é dar tudo a cada oportunidade que temos. E agarrar cada oportunidade que tenhamos com uma marca, agarrar como se fosse a última coisa do nosso negócio. Isso nem sempre é fácil de fazer. Mas é muito importante mesmo, malta, por várias razões. Uma delas, por exemplo, é quando tu estás a trabalhar com uma marca,
não te podes esquecer que várias marcas podem estar a ver o trabalho que estás a fazer com essa marca para decidir se a seguir querem trabalhar contigo ou não. E também nós nunca sabemos quando é que uma oportunidade com uma marca pode escalar para outro patamar. É por isso que nós, cada oportunidade que temos que trabalhar com as marcas, nós damos tudo o que temos e muitas vezes e muito frequentemente oferecemos mais trabalho do que é suposto. Aliás, temos um grande exemplo disso. Foi uma marca que um hotel que nós trabalhámos no ano passado, um simples trabalho de influencer, em estadia em troca de promoção, e atualmente gerimos grande parte do marketing digital deles. Surpreendam-se sempre, deem aquele extra que vai fazer a diferença. E pronto, chegamos ao fim do nosso vídeo, malta. Espero que tenham gostado. Criação de conteúdo, ou os criadores de conteúdo, é uma profissão que veio para ficar. E a verdade é que a internet hoje em dia possibilita a cada um de nós ter uma palavra a dizer, ter algo a oferecer. E acho que é também por isso que nós queremos mesmo, em 2020, começar a criar mais conteúdo neste sentido de vos ajudar a começar a trabalhar online e a viajar o mundo. Estas dicas espero que vos ajudem a começarem a trabalhar com marcas, a fazerem o melhor trabalho com elas e a crescerem a vossa relação com elas para o futuro. Sim, e esperamos também que tenham gostado de Marrocos, porque nós adoramos e queremos continuar a fazer vídeos deste género. Então, se vocês estão interessados neste tipo de conteúdo para começar para aprender a trabalhar online enquanto viajam o mundo, nós também vamos fazer, como a Matilde disse, vamos fazer questão de mostrar sempre os sítios por onde passamos. Subscrevam no canal, temos muitas coisas em vosso caminho. Gostem do vídeo, toquem o sininho, essas coisas todas que os youtubers mandam fazer. E que nós só vamos começar into it em 2020, mesmo a sério. Esse é o plano e esperamos que vocês fiquem connosco. Até ao próximo vídeo, malta. Tchau! Primeira dica. First things first. Tem aqui um mosquito.